Nesses quase 30 anos aconselhando pais e estudantes, ouvi de muitos pais essa reclamação. Meu filho está cada vez mais silencioso em casa. Eu pergunto para ele como ele foi na escola, no curso, e a resposta foi foi bom, resmungado. Isso já acontece aí na sua casa? Ainda não? Olá, que bom ter você por aqui. Posso ajudar? Há quase 30 anos eu sou procurado por pais que sofrem com um silêncio de seus filhos. Há casos extremos em que os pais me procuram dizendo: Jota, eu perdi meus filhos. E quando eu começava as sessões de aconselhamento, eu descobria que o silêncio havia evoluído para uma perda quase total de relacionamento. Situações assim são muito sofridas e nem sempre as causas são claras. Em alguns casos, mesmo depois de eu ter ajudado a restabelecer o relacionamento entre pais e filhos, não chegou a ficar claro como aquele muro que já estava demolido foi erguido. Mas há alguns motivos conhecidos para o crescimento do silêncio dos filhos de seus pais. Vou apresentar alguns nessa conversa. E se seu filho ainda está falante com você, as informações que eu vou te dar vão te ajudar a agir preventivamente, o que é o melhor dos mundos. E se seu filho já está ficando silencioso em casa, o que você vai ouvir vai ajudar você a entender o que pode estar acontecendo e, o que mais importa, como buscar refazer essa conexão tão importante para ele e para você. Um dos motivos tristes para o silêncio de um filho é o medo da reação de nós pais. Quando nossos filhos nos contam uma coisa e a nossa reação é uma explosão de gritos, choro ou de ações tempestuosas, a tendência deles será evitar tudo isso o máximo que for possível. Minha recomendação a você que tem essa tendência de explosões, lembre-se do que está em risco. Você provocar o silêncio do seu filho ou filha. Lute contra todo esse impulso emocional focado no que você vai ganhar por contê-lo, a manutenção de uma boa comunicação com seu filho ou filha. Um outro motivo para o silêncio dos filhos é a percepção da indiferença nossa como pais. Mesmo que você tenha total capacidade de ouvir o seu filho enquanto assiste algo na TV, ou enquanto está lidando com algo no celular, a imagem que fica para ele é que você não está ali para ele. O que ele tem a dizer não importa o suficiente para que você lhe dê atenção, então ele tenderá a dizer cada vez menos. Minha recomendação: seu filho veio até você na hora que você estava terminando um documento, não diga para ele, pode falar e continue escrevendo o documento. Peça para ele esperar um pouco. Termine o documento e dê a sua atenção a ele, com seus olhos, de um jeito que não haja dúvida de que você está ali para ele. Outro motivo é quando nós pais usamos de ironia, piadinhas, frases engraçadas, zombaria de forma rotineira, como resposta ao que nossos filhos vêm compartilhar. Um outro motivo é quando, ao ouvir o que nosso filho tem para compartilhar, constantemente julgamos e corrigimos cada ponto divergente, cada pequeno equívoco que possa ter aparecido na conversa, ou transformamos tudo em uma discussão, ou ainda estamos sempre mudando totalmente o foco do assunto do que o nosso filho trouxe. Tudo isso é um enorme desestímulo para que nossos filhos continuem nos procurando para compartilhar suas coisas. Minha recomendação? Pergunte para o seu cônjuge se você tem agido dessas formas que eu expus aqui. Se a resposta for sim, faça um esforço consciente para mudar a sua maneira de lidar com as falas de seus filhos. Você tem feito coisas assim? Tem tratado a fala do seu filho de uma forma muito ruim? Um passo importantíssimo é você, depois que constatar isso, ir lá com seu filho e falar: filho, eu queria pedir perdão por causa disso. É o primeiro passo para restabelecer essa comunicação que já deve estar abalada. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro motivo para o silêncio crescente dos filhos, que é algo de errado acontecendo com ele. Algo que ele não está conseguindo pôr em palavras, ou que para ele, você e seu cônjuge não poderão ajudar. Isso é muito sério. Há algumas situações de alto risco que podem causar esse tipo de silêncio. Quando uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente é exposto pelos colegas ou até por um adulto ao uso de álcool, de drogas, ou à prática de violência contra outros ou contra ele mesmo, ou promiscuidade, há uma tendência muito grande para o silêncio com seus pais. Às vezes o silêncio se dá por medo. Medo das ameaças que aqueles que o envolveram naquelas práticas nocivas fizeram, de uma forma ou de outra. Se o silêncio do seu filho vem dele ter se envolvido com algum comportamento de risco, ele está em perigo. E por isso, você precisa agir com cuidado. Não adianta agir por impulso. Costuma ter péssimos resultados e explosões emocionais. Minha recomendação: se seu filho está em silêncio, separe um tempo com seu cônjuge para fazer um plano. Pense nessas possibilidades que eu falei aqui. Converse sobre elas entre vocês como casal. E depois de excluir as possibilidades que envolvem as reações às atitudes de vocês, preparem-se para fazer perguntas com muita calma e muita atenção às reações do seu filho ou filha. Uma boa pergunta para averiguar se seu filho está em alguma situação de risco, se ele já tem um celular, é: filho, deixa eu ver seu celular por um instante. E sim,
Você pode fazer isso. Não tem essa de invasão de privacidade em relação a pessoas vulneráveis que estão sob sua responsabilidade. Se você quer saber mais sobre o controle parental, eu vou deixar na descrição o link para um vídeo que eu falo sobre isso. Antes de fazer a pergunta, filho, deixa eu ver o seu celular por um instante, esteja bem atento às possíveis alterações de humor ou nas expressões do seu filho. Se a reação dele for desesperada, se ele demonstrar medo ou parecer assustado com a ideia de você ver o celular dele, ele pode estar tentando esconder um ou mais comportamentos de risco que podem estar ali, passíveis de serem descobertos caso você leia a troca de mensagens no celular. Novamente, eu preciso enfatizar. Você e seu cônjuge precisam manter a calma para uma abordagem dessa dar certo. E mais, nunca, jamais faça isso por etapas. Nunca diga, filho, depois eu gostaria de ver o seu celular, deixa ele aqui comigo, ou espere ele tomar um banho, ou fazer alguma outra coisa. Seu plano precisa incluir você estar disponível para rodar toda essa abordagem de uma vez, sem interrupções, sem seu filho sair do lugar em que você e seu cônjuge estão. E por que todo esse cuidado? Adolescentes desesperados podem fazer coisas muito desproporcionais. Como essa abordagem tem o potencial de causar um certo desespero em alguns, ela precisa acontecer em uma situação em que você supervisione seu filho durante todo o processo, para prevenir reações perigosas, como foi o caso de uma menina que pulou da janela enquanto seus pais estavam olhando o seu aparelho celular na sala. Deixaram ela no quarto. Digamos que você descobre em sua verificação que seu filho está se comunicando com um grupo de pessoas envolvido em algum tipo de comportamento de risco. O que fazer? O primeiro passo é dizer ao seu filho que você e seu cônjuge vão ajudá-lo a sair dessa situação. Você precisa afirmar o quanto ele está em perigo e isso é importante porque muitas vezes não há essa consciência de perigo na meninada. Precisa afirmar que o seu papel de pai ou mãe inclui ser responsável por tudo o que ele faz. E quando ele está, por exemplo, infringindo a lei, isso recai sobre você também. O segundo passo é mapear quantas e quem são as pessoas envolvidas, de onde elas são, como elas se encontram ou se comunicam para fazer o que estão fazendo de comportamento de risco. E, finalmente, o terceiro passo é formar um plano de ação para interromper aqueles relacionamentos nocivos ou a frequência daqueles ambientes nocivos. Tudo isso é muito penoso, mas é importante entender que se sua filha ou filho está em perigo, as ações de tirá-lo ou tirá-la do perigo são prioridade. Espero que esses conselhos cheguem em boa hora aí em sua casa. Fique à vontade para compartilhar caso você já tenha precisado lidar com esses silêncios em sua casa. Não esqueça de encaminhar isso para os seus amigos com filhos e até o próximo vídeo.